caminhando aqui para o final. A gente já tem o aplicativo desenhado, funcionando, e já tem a programação para adicionar no banco de dados. O que a gente vai colocar agora é a programação para salvar num arquivo e encerrar a programação e concluir o projeto do nosso aplicativo. Aqui eu já deixei funcionando, eu até digitei de novo aqui as mesmas informações. Esse aqui é o nosso aplicativo que está funcionando aqui, do controle de aviões no aeroporto de Vitória. A primeira coisa que a gente precisa ver, deixa eu puxar isso aqui para o lado aqui. Aqui é o Visual Studio e aqui é o nosso aplicativo funcionando. Deixa eu trazer ele para cá. A primeira alteração que a gente precisa fazer é a seguinte: essas informações todas que estão aqui embaixo, elas estão no aplicativo. Quando a gente criou a classe, quando a gente foi lá em adicionar novo item, criou a classe, colocou as características aqui, uma coisa que a gente vê aqui, ó, é essa palavrinha aqui, ó, internal. O que essa palavrinha significa? Que essas informações, que essas características e as informações dessas características, elas são internas aqui do aplicativo. Não pode sair. Mas a gente precisa que saia do aplicativo e vá para um arquivo. Não é complicado fazer essa alteração. É só fechar aqui. Fecha aqui também. Aqui, ó. Essa palavrinha aqui, interno. Ela que segura as informações do aplicativo, e quando a gente altera para essa palavrinha daqui, public, agora as características e as informações, elas são públicas, elas são de todo mundo, e aí a gente pode utilizar tanto no aplicativo, quanto a gente pode pegar essas informações e salvar em um arquivo. Aqui, quando a gente alterou para public, salva aqui. No nosso... aqui. Na nossa programação anterior, fica tudo exatamente como estava. A nossa lista de aviões, o nosso banco de dados, o nosso item aqui, o nosso avião que a gente criou para adicionar no aeroporto, fica tudo exatamente do jeito que estava. Vou executar aqui o aplicativo. Aqui, ó. Deixa eu até mudar o nome do fabricante. Modelo 737, prefixo GL, TX, origem, saiu lá de Londrina, destino, tá indo para Maceió. Maceió. Está passando aqui por Vitória e tem 127 pessoas e adicionados. Está funcionando do mesmo jeito que funcionava antes. A diferença, deixa eu puxar para cá, aqui, ó, essa palavrinha daqui. As informações que antes eram exclusivas do aplicativo, agora a gente pode passar para outros lugares, inclusive para o nosso arquivo. Vamos fechar aqui e voltar aqui na abinha form1.cs. Deixa eu puxar para... deixa eu deixar esse aqui pequenininho, que eu vou escrever código aqui agora. Aqui. A nossa lista de aviões está aqui em cima. A gente vai criar agora duas funções. Uma para gravar o banco de dados em um arquivo e outra função para abrir esse arquivo e trazer as informações para o nosso aplicativo. No final aqui dessa linha, depois do ponto e vírgula, aperto Enter. Eu aperto duas vezes para dar um espacinho. Aqui agora, a gente vai começar escrevendo a palavrinha public, void, gravar, underline,
arquivo. Daqui a pouco eu falo para vocês o que é essa letra T. Abre parênteses e fecha parênteses. Abre chaves e fecha chaves. E aqui dentro, deixa eu deixar quietinho aí. Essa aqui é a função que a gente vai utilizar para gravar o banco de dados em um arquivo. Embaixo dela aqui, a gente vai criar outra função, que é abrir arquivo. Opa, letra T maiúscula. Abre chave e fecha chave. Pronto. E aqui tem duas funções. Uma para gravar o arquivo e outra para abrir o arquivo. O que significa essa letrinha T aqui? A gente vai pegar as informações que estão no nosso banco de dados do aplicativo e gravar num arquivo. Essas informações, elas são a nossa lista de aviões. Só vem aqui no finalzinho, ó. É a nossa lista de aviões que está aqui na variável aeroporto. É a nossa lista de aviões que está no banco de dados. Esse Tzinho aqui é uma indicação que a gente deixa preparada para quando a gente for tanto gravar o arquivo quanto abrir o arquivo, a gente informar o que está gravado naquele arquivo, que é a nossa lista de avião. Então isso aqui é o famoso decoreba. Por que tem esse Tzinho? Porque precisa. Então daqui a pouco, quando eu colocar para vocês exatamente como é que a gente vai fazer para gravar o arquivo, como é que a gente vai fazer para abrir o arquivo, vocês verão que eu preciso utilizar esse nomezinho daqui, a nossa lista de avião, tanto para gravar o arquivo quanto para abrir o arquivo. Então vamos continuando aqui. Se ficou um pouquinho nebuloso aí, é porque é novidade que está entrando aí na cabeça de vocês e tem que achar um espacinho aqui na memória de vocês para ficar guardada. Mas é assim que a gente precisa fazer para conseguir gravar o arquivo e depois abrir o arquivo. Então aqui, para gravar o arquivo, a gente vai gravar um arquivo de texto. Vermelhinho significa que eu não terminei de escrever. O arquivo de texto a gente vai chamar de arquivo, a variável que representa o arquivo de texto a gente chama de arquivo. String writer, já até apareceu ali. Esse string writer é a maneira como o Visual Studio vai abrir o nosso arquivo texto. De onde vem o nosso arquivo texto? Deixa eu deixar aquelas aspinhas ali. TXT writer text writer. Então aqui é a maneira, aqui é a maneira como o Visual Studio ele vai abrir o arquivo, e aqui a gente está indicando para o Visual Studio que é um arquivo de texto. Depois que o arquivo for gravado, eu vou abrir no bloco de notas e a gente literalmente consegue ler o texto que está gravado ali nele. Aqui é que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. No meu computador, então continuando aqui, depois que a gente colocou que a gente vai utilizar um arquivo de texto e como que o Visual Studio vai ler os dados desse arquivo, a gente precisa fazer duas coisas. Indicar aonde está o arquivo, em qual pasta que ele está, e qual que é o nome do arquivo que precisa ser utilizado. Para fazer isso, aqui, antes do Text Writer, aperto Enter.
Primeiro, deixa eu apertar Enter de novo para dar um espacinho aqui. A gente vai escrever a pasta onde esse arquivo fica. Daqui a pouco eu coloco o nome dela. E depois a gente tem o nome do arquivo para ser utilizado. Então, nosso arquivo está numa pasta e nessa pasta ele tem um nome. Em qual pasta ele está? Aí é que vem um detalhezinho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. No meu computador, no computador de todo mundo que usa o Windows, tem a pasta Documentos. O nome da pasta que a gente lê é Documentos, mas a pasta, ela está com o nome, a pasta lá dentro do computador, dentro do disco rígido, do SSD, ela está com o nome em inglês, que é Documents. Não tem essa letrinha O aqui no finalzinho, não. Essa pasta Documents, ela está dentro do meu usuário e o meu usuário está dentro da pasta Users. No computador de vocês, tanto em casa quanto aí na escola, o que vocês precisam alterar é o nome do usuário que estiver usando o computador. Então, se no computador o nome do usuário é aluno, aqui vocês trocam para aluno. Quem estiver fazendo em casa, coloca o nome aqui do usuário de vocês. Qual que é o nome do arquivo? O nome do arquivo a gente pode escolher. Ctrl D aviões.txt. Esse aqui, o nome do arquivo, a gente pode escolher porque ele vai ser criado. Essa aqui de cima, a gente precisa saber qual será utilizada. E a única informação diferente é essa daqui. Que o meu usuário é Ricardo, na escola é aluno, ou é a matrícula de vocês. E aí qualquer dúvida é só me chamar, que eu indico qual que é esse nome que será utilizado ali. Então eu tenho a pasta e eu tenho um nome. Agora aqui, onde eu coloquei o abre aspas e fecha aspas, a gente vai tirar isso daqui e vai escrever pasta mais nome. Pronto. Aqui agora nessa linha, a gente já está indicando para o Visual Studio abrir o arquivo que está nessa pasta com esse nome. Deixa eu dar um espacinho aqui só para vocês verem, tem um sinalzinho de mais ali. A gente está utilizando o arquivo que está nessa pasta com esse nome, que a gente escreveu aqui em cima, e é um arquivo de texto. Agora a gente continua escrevendo aqui embaixo. A gente vai gravar nesse arquivo dali as informações que estão no nosso banco de dados. Aí tem esse nomezinho bonitinho ali, Serializer. Ali, abre aqui, T, fecha aqui, ponto e vírgula. Esse Tzinho daqui é esse Tzinho daqui, que daqui a pouco a gente vai utilizar a nossa lista de avião. A gente já indicou qual que é o arquivo, como é que tem que usar, e que a gente vai gravar a nossa lista de avião, que por enquanto é só o Tzinho. Gravar. Serialize. Daqui a pouco eu falo o que é esse serialize. Abre parênteses. O arquivo do nosso diário. Diário não. Diário do... É que eu estou vendo aqui para ir copiando. O nosso aeroporto. Aeroporto. Tá lá. Depois que a gente gravou, a gente pode arquivo, fechar o nosso arquivo para realmente encerrar a gravação. Como se a gente estivesse copiando no caderno, terminou de copiar, fecha o caderno.
O que significa esse serialize aqui e ele aqui em cima também? A gente tem aqui nosso avião com várias características. Na hora de gravar, ele vai gravar essas características de forma serializada, que na verdade é uma na frente da outra. Uma série de características, a lista de aviões com as suas características, uma série de características, uma série de aviões com as suas características. Isso que significa o serializar. É colocar tudo ordenado, um na frente do outro. Quando a gente gravar um arquivo, eu vou abrir o arquivo e vou mostrar para vocês. Pronto. Aqui, tudo isso daqui é a maneira, é a programação que a gente precisa fazer para gravar o nosso arquivo. Para abrir o arquivo, é praticamente a mesma coisa. Literalmente, eu vou até aqui, ó, selecionar, Ctrl C, venho aqui embaixo, Ctrl V. A gente vai utilizar a mesma pasta, o mesmo arquivo, o mesmo nome de arquivo, já que a gente vai gravar nesse arquivo, controle de aviões. Quando for abrir, a gente vai abrir também do mesmo arquivo, controle de aviões. A gente vai, ao invés de gravar um arquivo texto, a gente vai ler um arquivo texto. Da mesma maneira não. Não é para gravar, é para abrir aqui. Da mesma maneira que a gente precisa indicar para o Visual Studio como é que ele vai gravar, a gente precisa indicar para o Visual Studio como é que ele vai abrir. Aqui ele vai abrir o arquivo. Então, a gente já indicou que precisa abrir esse arquivo. E aqui os últimos ajustes que a gente faz são os seguintes. Na hora de gravar, a gente pega a nossa lista de aviões e grava no arquivo. Na hora de ler o arquivo, a gente faz um pouquinho diferente. Deixa eu tirar essa vírgula daqui. A gente pega os dados do arquivo e precisa colocar na nossa lista de aviões. Ao invés de serializar, colocar um na frente do outro para gravar no arquivo, a gente vai desserializar para puxar do arquivo e colocar na nossa lista de aviões. Para finalizar essa partezinha, a gente precisa indicar que esses dados eles vão para a lista de avião. Tá aqui. Essa aqui é a maneira como a gente escreve a programação para abrir o arquivo onde a gente gravou a lista de avião. Aqui, na primeira partezinha aqui, a gente grava o arquivo. Nessa outra partezinha aqui, a gente vai abrir o arquivo. Aqui agora, indo para a partezinha de baixo, onde a gente tem aqui, onde a gente pega, até faltou aqui, tem hora que faz falta e tem hora que não faz falta, mas vamos deixar sempre igualzinho. This.aeroporto, quando a gente carrega o aplicativo e ele coloca para a gente um nomezinho no nosso banco de dados para cada uma das características. Então aqui a gente terminou de fazer a função, a programação para gravar o arquivo, e aqui a gente terminou de fazer a programação para abrir o arquivo. Agora a gente vai realmente gravar o arquivo. Como que a gente faz isso? Deixa eu puxar aqui para o lado, puxar esse aqui para o lado aqui também. Botão direito aqui em cima do Form 1, exibir design. Aqui, ó. Esse botãozinho daqui, que eu coloquei na cor amarela, que é para salvar.
clico uma vez em cima dele, venho aqui nas propriedades, no trovãozinho, na propriedade clique, 2 cliques aqui, e aqui a gente vai gravar o banco de dados no arquivo. Como é que a gente faz isso? A gente só precisa colocar aqui o nome da nossa função, gravar arquivo, vou colocar o tzinho que está ali, ponto e vírgula, e aqui é onde a gente precisa trocar esse tzinho por uma coisinha bem simples, que é a nossa lista de avião. Pronto. Desse jeito aqui, quando a gente clicar no botão salvar, a gente vai salvar o banco de dados num arquivo. Vamos testar. Deixa eu puxar para cá. Primeiro avião. Vamos colocar um Airbus. Modelo 380, que é o grandão. Prefixo GG. QAZ. Origem. Veio de Dubai. Teoricamente, o aeroporto de Vitória é um aeroporto internacional. Veio para Vitória. Quantidade de passageiros, 753. E adicionar. Colocar outro avião aqui, outro grandão, Boeing 747. Prefixo também GG. TGB. Esse aqui veio de Paris. Também está vindo para Vitória. E tem um pouquinho menos gente. 549. E adicionar. Pronto. Tenho 2 aviões no aeroporto, no banco de dados. Vou clicar aqui em salvar. E salvou. Como é que eu sei que salvou? Cadê meu Windows Explorer? Vamos olhar lá na pasta Documentos. Aqui, controle de aviões. Aqui está o arquivo. Lá na pasta Documentos, que a gente precisa escrever Documentos. Quando abrir esse arquivo aqui, ele veio para o lado aqui. Deixa eu trazer para cá. Está aqui, ó. O serializado, que é um depois do outro aqui. O primeiro avião e o segundo avião. Estão gravados aqui no arquivo do nosso aplicativo. Agora a gente vai abrir esse arquivo. Essa aqui era outra coisa que eu botava uma mensagenzinha. Deixa eu puxar isso para cá. Voltar aqui para o nosso aplicativo. A gente já está gravando no arquivo. Fecha aqui. Fecha aqui também. A gente grava. Estou precisando formatar o computador. A gente grava o banco de dados no arquivo quando clica no botão salvar. A gente vai abrir o arquivo quando o aplicativo ele for iniciado. Como é que a gente faz isso? Aqui no Form1 CS, nessa função aqui, ó, Form1 Load, a gente utiliza essa função para colocar o nomezinho de cada item do avião quando o aplicativo ele é carregado. Isso aqui significa o load, quando ele é carregado. Aqui a gente vai abrir o aplicativo. Perdão, vai abrir o arquivo onde foi gravada a informação. Como é que a gente faz? Arquivo, abrir arquivo com o Tzinho ali. E da mesma forma que aqui embaixo a gente indicou no lugar do Tzinho que é a lista de avião, aqui em cima no lugar do Tzinho a gente também vai indicar que é a lista de avião. Pronto, está feito aqui. Então a gente salva aqui,
controle de aviões, a gente vai executar aqui agora. Está aqui embaixo, aqui, ó, os nossos aviões que a gente digitou antes de estar fazendo a leitura do arquivo. Vou fechar aqui o aplicativo, vou vir aqui no meu bloco de notas, aqui, ó, no arquivo texto, lá no controle de aviões, vou alterar aqui o Airbus para Embraer, vou alterar aqui 380 para 180 e vou deixar o restante, não, vou mudar também, não vai ser mais da Embraer, da Airbus, agora é da Embraer, não saiu de Dubai, saiu de Tóquio, veio para Vitória e tem 647 pessoas. Então o primeiro avião, eu fui lá no arquivo que a gente gravou e mudei as informações do avião aqui no arquivo. Salvo esse arquivo, deixa eu fechar aqui e agora aqui no Visual Studio eu vou iniciar o aplicativo e ele vai trazer aqui, ó, as informações que a gente alterou lá no arquivo. Então esse último teste foi só para vocês verem que realmente está abrindo lá o arquivo que a gente gravou. Vou adicionar mais um avião aqui, vou estar com o meu Airbus 380, GG, não lembro o que eram as outras três, que saiu de Dubai, que veio para Vitória e que tinha um montão de gente. Adicionei, salvei, fecho aqui, terminei de trabalhar por hoje. Aqui, puxo para cá, para vocês verem tudinho aqui. O primeiro avião da Embraer, o segundo avião da Boeing e o terceiro avião que a gente acabou de colocar agora da Airbus. Então aqui agora a gente tem um aplicativo que ele organiza informação de maneira bem simplificada, tem o nosso banco de dados e ele grava essa informação. Depois que a gente adiciona no banco de dados, a gente pode gravar essa informação em arquivo e toda vez que a gente inicia, que a gente abre o aplicativo, ele pega as informações que estão gravadas lá no arquivo. Fecha aqui e pronto. E está concluído aqui a nosso último aplicativo. Vamos lá para a nossa listinha de etapas aqui. E concluímos todo mundo aqui. Planejamento, criação do projeto, criação da classe, desenho do aplicativo e programação do código. Terminou de fazer tudo. Tem a última etapa. Abrir aqui o aplicativo, o Windows Shift S, tira um print do aplicativo, posso fechar, vou lá no e-mail, está abrindo aqui, no YouTube, meu e-mail está aqui, deu uma piscada aqui, mais uma piscada, deixa eu fechar aqui, deixa eu terminar aqui e continuando mais uma vez, o computador precisa de uma geral ou de outro. Vamos enviar aqui a atividade. Novo e-mail para mim, rmsimões@cesias.org.br. Assunto com atividade controle de aviões. Tem o print do aplicativo, form1.cs
e o avião.cs. Tá aqui os três. Fecha aqui. Começar pelo avião, que é menorzinho, e é o que eu coloquei ali no final. Seleciona tudo, Ctrl C, Ctrl V. Vou mudar a cor aqui só para ficar diferente. Avião.cs já está aqui. Agora o form1. Form1.cs. Vou lá no final. Copio tudo que está aqui. Quem tiver algo a mais aqui para cima, não tem problema. Copia tudo. Form1.cs. Onde a gente criou a nossa lista do avião, a gravação do arquivo, a abertura do arquivo, onde a gente organiza o banco de dados, onde a gente adiciona informação do banco de dados e onde a gente grava, chama a função que grava o arquivo. Está tudinho aqui. E a função que abre o arquivo está aqui também. Falta aqui agora apenas o print do aplicativo, que eu já peguei. Está em algum lugar. Copiar e colar. Está aqui. Tudinho aqui. Print do aplicativo. Form1.cs e avião.cs. Enviar para mim, atividade, controle de aviões e enviar. Pronto. Cadê a pasta itens enviados? Está aqui, atividade. Um monte de e-mail que eu mandei para mim mesmo. Cadê a nossa listinha de etapas? Está aqui. Pronto, e assim a gente concluiu o último arquivo, o último aplicativo que a gente precisava fazer para encerrar esse assunto do Visual Studio. E, fim.